A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos me sugeriram, para compartilhar aqui com a igreja hoje a respeito de um desafio que o nosso professor da escola bíblica, o Rogério, fez ao nosso grupo, Que o grupo, nós dividimos em grupos, assim, e ele sobre autoridade, que é o que nós temos aprendido nesses dias, na disciplina do irmão. E o nosso grupo sou eu, o Junquilho, meu pai, minha mãe, Elber e Fabiana. E aí a gente fez algumas reuniões e tudo, e Júlia, hoje Ju, quase esqueci de você, cadê você, Ju? Não tô vendo ela. Enfim, e a gente fez aqui, eu compartilhei com os irmãos e à noite, quando eu cheguei em casa, eu recebi o telefonema dos irmãos para compartilhar para a igreja aqui hoje, E interessante assim, que eu estava como os planos de Deus são diferentes dos nossos e com certeza muito melhores, irmãos? Eu estava com uma viagem programada para hoje, até uma premiação lá do meu trabalho que a gente ganhou, já estava tudo certo para eu e Lucas. E na hora que o irmão me ligou, eu falei, você fica tão assim que você fala assim, tá bom. Eu esqueci completamente, da viagem. Aí depois eu fui falar com minha mãe, eu falei, mãe, os irmãos pediram para eu compartilhar lá, e eu esqueci da viagem. Aí ela, amém, glória a Deus, o reino primeiro, não é sobre isso, estudo. Aí eu, mesmo, era para ter esquecido mesmo. Então, irmãos, é muito assim, já foi falar tanta coisa maravilhosa aqui, mas assim, é muito claro, é muito simples, como o Juninho falou, Jesus, o reino. E aqui o nosso trabalho foi o seguinte: Deus ordena que a igreja seja a vanguarda do seu reino. E a primeira coisa que a gente fez, o nosso grupo, deixa eu ver aqui o que é vanguarda, o que significa. E olha só o que é o significado de vanguarda. Significa frente, dianteira, posição que encabeça uma sequência. No exército é a primeira linha de combate, onde estão aqueles mais bem preparados e também onde estão aqueles que serão atacados primeiro pelo inimigo. Os que estão dispostos a perder suas famílias e bens por uma causa. Vanguarda também significa tropa de combate, fronte. Falei, Senhor, tem misericórdia. Então, assim, com Jesus a gente vê que o Senhor estabeleceu definitivamente o seu reino aqui na terra, A igreja, ela nada mais é do que a propagação desse reino. E o que é a igreja? Somos nós, eu, você, cada um de nós aqui, Então, isso aqui nos chamou a atenção para a responsabilidade que a gente tem nesse mundo, Enquanto a gente estiver aqui nessa terra até a volta do Senhor. Então, eu vi assim que Deus, Ele deu uma ordem clara à igreja. Ele não fala aqui, Ele não aconselha para que a igreja seja vanguarda. Ele ordena para que a gente esteja à frente mesmo. E estando à frente, a gente vai ser perseguido, vai sofrer piada, vai sofrer retaliação, às vezes vai ser humilhado, às vezes vai ouvir assim, mas você não é crente? Como se a gente deixasse de ser humano, quando nos tornássemos crentes, A gente continua com as nossas falhas, com a nossa imperfeição, com a nossa humanidade, Então, são coisas que a gente ouve, E a gente chegou aqui a seguinte conclusão, que para permanecermos no fronte de combate, na vanguarda do reino, a nossa oração ao Senhor deve ser a mesma do irmão Paulo, que o Senhor nos dê a mente de Cristo. Porque se a gente tiver a mente de Cristo, realmente a igreja vai fazer diferença, vai ser vanguarda, vai estar na linha de combate para combater tantas coisas horríveis que tem nesse mundo, que a gente não precisa nem enumerar aqui, que a gente vê todo dia, toda hora, a todo momento. E alguns pontos aqui a gente selecionou que são os seguintes: ter a mente de Cristo é pensar e agir como Jesus. O primeiro ponto é que devemos anunciar o reino em tempo e fora de tempo, não importa o dia, a hora nem o lugar.
E uma passagem que falou muito ao meu coração foi aqui em João, está em João 9,16, depois os irmãos leem, não precisa abrir. Quando os fariseus acusam Jesus por ter curado um cego no sábado, afrontando uma lei que vigorava na época, que não podia ter cura no sábado. E Jesus foi lá, viu aquele cego e curou. E logo depois aqui falou o nosso coração, Mateus 5,20, né? Quer dizer, enquanto os fariseus ali duvidavam de Jesus, que ele vinha de Deus, né? Que eles não respeitavam as leis, Mateus 5,20 diz que o reino de Deus veio exceder a lei dos homens. E isso a gente vê no nosso dia a dia, né? A gente fica intimidado às vezes, não, aqui no trabalho não pode, aqui não vai dar porque agora eu estou com um familiar que ele não entende, aqui eu estou no ônibus, aí fica chato falar, estou na praça, igual a irmã Jennifer, né? Já pensou se a irmã Jennifer se intimidasse e falasse, não vou falar não, Senhor, tem muita gente olhando, né? Então assim, ali Jesus chegou e falou, não, é no sábado mesmo, é qualquer dia, é em tempo e fora de tempo, sabe, é para todos. E então assim, o papel da igreja é de não acatar julgamento humano como infalível, né? A gente tem que levar o Senhor, pedir que Ele nos revele a verdade, pela sua palavra, pelo Espírito Santo. Quer dizer, nem tudo que parece irmãos. Por exemplo, trazendo para os nossos dias de hoje, tem países em que a pena de morte é lei. E se a gente for na palavra de Deus, a gente vai ver assim, precisa de muita interpretação para ver que está escrito assim, não matarás. Então, quando a igreja está na vanguarda, está no fronte de combate, ela tem que ir contra essas coisas. Ela não pode achar isso, porque é lei, então vale, então tá tranquilo. Não, a autoridade do Senhor, a autoridade do reino é estabelecida aqui nessa terra, quando a igreja se contrapõe a determinadas coisas que estão fora da palavra de Deus, daquilo que Jesus nos orientou a fazer, né? E daquilo que Ele faria. Então, se nós pedimos a mente de Cristo, como é que fica hoje, por exemplo, o DNA, o exame de DNA, que é uma coisa recente e tem livrado tantos do corredor da morte? E os que morreram? Porque não existia o exame de DNA naquela época. Né? Então, assim, não tem interpretação, é muito claro. Não matarás, simples assim, nem o bandido, nem o assassino. Não matarás. É interessante que assim, uma outra lei também que trouxe, e hoje trazendo aqui para o nosso dia, né, várias leis a gente sabe aí, uma delas até que quer retirar a autoridade do professor na sala de aula. Uma outra coisa que foi lei também durante muito tempo, isso na África do Sul, vigorou de 1948 até 94, a lei do apartheid, né, separava brancos e negros. No sul dos Estados Unidos também, nos anos 50 e 60, essa lei vigorava. Quer dizer, o negro só podia andar no fundo do ônibus, aos brancos eram dados os melhores lugares, as melhores escolas, os melhores hospitais. E nesse panorama todo, eu creio que muitas pessoas se levantaram, mas eu gostaria de destacar que se levantou contra essas coisas. E por que eu estou destacando ele? Não é porque ele é o famoso, não. Ficou famoso, né, vamos dizer assim. Mas porque ele era nosso irmão em Cristo. E ele teve um posicionamento, assim, pautado, a meu ver, né, pelo amor. Inclusive, uma das premissas para que se entrasse e se aliasse, vamos dizer assim, às lutas desse irmão, era não usar armas, porque ele falou algumas coisas bem interessantes, assim. Uma delas ele falou, a gente pode combater o inimigo e a nossa maior arma é o amor. Então quem quiser vir para a luta, não venha com armas. E quando esse irmão ele viveu nesse panorama hostil, alguns líderes também que lutavam por causas nobres, algumas até parecidas com a desse irmão, quiseram se juntar a ele.
mas alguns defendiam a luta armada, e esse irmão falava, não, eu tenho um sonho que o amor de Deus alcance as pessoas e que possamos viver unidos, como iguais, nos tratando como iguais, né? E é bom falar também que nesse panorama, 70% da população dessa região é negra, como é até hoje, né? A gente vê os conflitos nos Estados Unidos, no Brasil também existem, mas, enfim. Bom, esse irmão lutou pelo direito ao voto dos negros, ele lutou para que os negros tivessem coisas simples como beber água no bebedouro, sentar num restaurante para comer, sentar num banco de praça que não fosse apartado dos outros. E o nome dele, ele morreu num quarto de hotel, na verdade na sacada do hotel, quando ele também lutava pelos lixeiros daquela cidade, daquela localidade, na época, né? Ele foi assassinado em 1968 e o nome dele é Martin Luther King. Ele também era chamado pastor da Igreja Batista da sua cidade. Então, irmãos, assim, quando eu vejo algumas coisas, recentemente eu vi nas redes sociais uma campanha dos moradores da Zona Sul de Ipanema, fazendo uma campanha para que, se visse alguém dando comida, para fazer uma gritaria, tinha que gritar. Olha, se você vê alguém... Essa campanha foi disseminada no Facebook, eles fizeram cartazes onde tinha um mendigo e falando, se você der comida, ele nunca vai sair daqui. Porque os pobres frequentar Ipanema não pode, né? Então eu vejo assim, quando eu vejo essas coisas, eu vejo assim como que o papel da igreja é fundamental para que a gente vá na contramão deste mundo. A nossa mente não pode ser a mente corrompida, a mente manipulada, a mente, sabe, cauterizada por tantas coisas que a gente ouve, vê e acha que isso é lícito. O que Jesus faria? Como Jesus agiria? Ah, mas aí você está defendendo a pobreza, então você tem que dar... Não, mas eu penso o seguinte, irmãos, ninguém nasce e fala assim, quando tem a sua consciência, né, quando tem o raciocínio, e fala assim, ah, um dia eu quero ser mendigo, eu quero pedir comida na rua, eu quero ser viciado em crack, eu quero ser preso. Ninguém tem esse sonho. Ninguém. E se a pessoa chegou a esse ponto, algo aconteceu, algo foi quebrado ali. E existe um que pode restaurar isso, que é Jesus. E Jesus é a igreja. Jesus somos nós. Então nós não podemos compactuar com essas coisas, nós não podemos achar isso normal. Os dias só vão piorar, nós sabemos disso. Nós temos certeza, a Bíblia fala, daqui para frente é só ladeira abaixo, o mundão. Não tem assim... Então o nosso papel mais do que nunca tem que ser de fronte de combate. Nós temos que ser diferentes. A nossa mente tem que pensar diferente, sabe? A gente ouve muito, como o Juninho falou aqui, a gente ouve direto isso. Bandido bom é bandido morto. Como assim? Como assim bandido bom é bandido morto, gente? E o bandido que foi pregado na cruz ao lado de Jesus? Que Jesus olhou para ele e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali, na hora da morte, nos últimos minutos, segundos, Jesus falou, vem comigo, vem porque eu estou morrendo por você também. Sabe, irmãos? Então, assim, o nosso sistema carcerário, a gente tem irmãos aqui que trabalham, que já trabalharam na polícia, tem policiais aqui, irmãos em Cristo, né, homens sérios diante de Deus, que sabem que o nosso sistema carcerário é injusto, é desumano. Que numa cela onde cabem 50, tem 500. Não há recuperação para essas pessoas. Jesus pode recuperar. O Senhor pode levantar a igreja. E a igreja não é lá longe, não. Eu e você aqui, ó. Vamos lá hoje pregar? Vamos. A gente vai lá e fala, Jesus te ama. Ah, mas você fala isso, Roberta, como eu ouço também às vezes. Você nunca sofreu nenhuma violência, você
Você nunca foi assaltada, então você não sabe o que é isso. Que são que as pessoas falam lá para justificar as suas ideologias, né? Eu falo, realmente nunca fui. Mas se eu tiver com uma arma na minha cabeça, irmãos, e isso eu já coloquei diante de Deus, sabe? Eu posso até morrer, mas eu vou falar para aquele bandido, olha, Jesus te ama. Pode ser a última frase que eu vá proferir, mas eu vou fazer. Por quê? Porque morreu por ele também, gente. Não tem como. Não tem como eu negar o que a palavra de Deus diz. O segundo ponto é a prioridade. O terceiro ponto já, que eu já passei para frente aqui. Irmãos, essa campanha, tá, da Zona Sul de Ipanema saiu porque houveram várias denúncias nas redes sociais. A campanha foi retirada do ar. E graças a Deus por isso, né? Que os irmãos, que Deus esteja alcançando essas pessoas. A prioridade da igreja deve ser anunciar o reino. Nessa passagem, Jesus é bem claro. Lucas 9, 59 e 62. Com aqueles que dizem querer segui-lo, mas tinham outras prioridades. Trabalhar no reino deve ser motivo de alegria e regozijo. Mas a gente sempre faz assim. Senhor, agora eu estou na faculdade, não dá. Agora eu estou no trabalho, não vai dar não. Mas agora eu casei, então vou cuidar do meu marido. Agora meus filhos são pequenos. A gente sempre fica arrumando desculpa. Eu falo por mim mesma. Não, Senhor, hoje está um sol bonito, acho que eu vou para a praia. Não vou lá, né? Outro dia eu vou, domingo que vem tem mais. E por aí a gente vai arrumando desculpas, né? A igreja deve impactar o mundo e atraí-lo, como foi em Atos 2, e não ao contrário. Bom, naqueles dias o Espírito Santo de Deus desceu sobre o povo, e olha o que a palavra de Deus fala. O que a igreja fazia com a sociedade local? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 47. Quer dizer, no fronte de batalha, a gente tem que realmente estabelecer, irmãos, que a gente tem um propósito, uma missão aqui. A gente não está brincando, sabe? Eu conheci Jesus, então isso vai ser só para mim, porque isso é muito bom, e a gente... é só para mim isso. Não, a gente tem que anunciar e falar o tempo todo. Glória a Deus, aleluia, verdade. O diabo, ele trabalha o tempo todo na mente, né? E a mente não é algo assim, Roberto, olha, isso aqui é para você deixar de ser crente, um exemplo. Não, ele vai aos poucos, né? Então, a gente vê histórias aí no mundo que as coisas foram sendo feitas aos poucos, foram ganhando a mente das pessoas e fazendo. O nazismo é um deles. Hitler não chegou assim e falou, a partir de hoje agora eu vou matar todos os judeus, negros, homossexuais, comunistas e mulheres e pessoas com deficiência. Não, ele começou a falar para as pessoas em 1929 e a guerra foi só em 10 anos depois. Então assim, primeiro ele pegou o legislativo, o judiciário, o executivo, a mídia e criou um único partido. E aí parte da sociedade, grande parte, e inclusive muitas pessoas da igreja, achavam aquilo lícito, porque era lei. Só existia um partido legal, existia um líder, que era o único legal, e ele falava que os judeus traziam doenças e roubavam o dinheiro do povo alemão. E aquilo foi anos para ser incutido na mente das pessoas, até as pessoas acharem isso normal. E às vezes a gente fala assim, mas isso aconteceu lá atrás, isso não vai acontecer hoje. Não, irmãos, está acontecendo. Tem pessoas, tem lideranças, inclusive políticos, que apoiam os mesmos métodos e vão na mesma linha que Hitler pregou e viveu, e que com isso dizimou 14 milhões de pessoas, dentre eles 6 milhões de judeus. E a gente sabe quanto tempo a Alemanha, acho que não se recuperou até hoje, quanto tempo demorou para essas famílias se recuperarem, se é que se recuperaram. É uma coisa bem difícil. No reino de Deus não existe I, mas deve existir o we. Por que eu botei I em inglês significa eu? Porque é tudo I hoje, né? iPhone, iPod, iPad, iTouch, tudo eu.
Já venderam eles com as pérolas, falharam no raciocínio. Exatamente. Então, assim, a gente trabalha na área imobiliária, né, e no mercado de imóveis. Em São Paulo, teve um lançamento agora de apartamentos com 10 metros quadrados. Já pensou que legal? Eu mesmo e eu. Tipo assim, não me incomode porque eu tô na minha casa e sou eu, as minhas coisas, Tem lugar nem pra você chamar o irmão pra almoçar, pra tomar um café, nada. Aí isso acaba sendo coisas assim normais. Ah, que legal, poxa, um lançamento, você viu, vendeu tudo. Aí você fica assim, né, tal, e começa a trazer esses modelos pra cá e coisa, e a igreja vai indo e vai achando aquilo. Nossa, tecnologia. Não tô falando, irmãos, que a gente não deve usar tecnologia não, tá? Eu uso muito, assim, eu tô aqui e a gente, assim, WhatsApp, enfim, celular, filmagens de imóveis, a gente está inovando sempre lá na empresa, está buscando sempre melhorar, mas é usar com sabedoria, é usar sem deixar que o nosso coração, a nossa mente seja cauterizado, sabe? É usar sem, de repente, começar a propagar um monte de corrente, sem ler, sem saber o que é aquilo. E às vezes você está magoando uma pessoa, você está ofendendo outra sem saber. Então, assim, é preciso que a gente tome cuidado com essas coisas, sabe? A gente às vezes se acostuma com determinadas coisas. Por exemplo, a paisagem, igual meu pai falou aqui outro dia, até a pobreza já virou parte da nossa paisagem, isso já passa a ser uma coisa comum, sabe? É comum, ele é pobre mesmo, ele não soube aproveitar as oportunidades. Como assim? Será que ele teve as mesmas oportunidades? Será que todo mundo teve as mesmas oportunidades? Não, não teve. É fato que não teve. A gente não precisa ser estudioso para olhar e ver que não teve. Sabe, é injusto, o sistema é injusto. E quando eu falo sistema, eu falo em todas as áreas, em tudo. Sabe, na área judiciária também, se você pega uma pessoa que tem poucos recursos e não pode pagar um bom advogado, é diferente daquele que pode. A justiça olha de outro jeito. Mas a justiça de Deus não, ela olha todos iguais. Jesus olha todos iguais, sabe? Ele não olha se, fulano fala bem, fulano é bonitinho, igual o Juninho falou aqui, é um doutor. Não, todos são iguais perante Ele. Basta se render a Ele e falar: Senhor, eu quero o Senhor comandando a minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu vou continuar sendo falha, imperfeita, cheia de defeitos, mas vai à frente, me ajuda, vai comigo. Ajuda a minha mente a não ser cauterizada, a não ser, sabe, corrompida por essas coisas que a gente ouve todos os dias e passam a ser normais. Então, irmãos, compartilhe, tá? Mas compartilhe coisas também, porque Jesus compartilhava. Ele não tinha nada. Ele, quando passou aqui, ele compartilhava o pão, a roupa, a sandália, o colchonete. Nem tinha colchonete, né, naquela época. Então, assim, e as pessoas compartilhavam. Então, assim, podendo compartilhar coisas, inclusive, compartilhe. Mas compartilhe seu tempo também. Ao invés de mandar uma mensagem, liga para o irmão, chama ele para tomar um café. Sabe? Chama ele para dar uma caminhadinha na praia. Ou então liga e fala assim: vamos na praia comigo hoje, não quero ir à praia sozinha. Vamos ficar lá comigo, conversando, admirando ali as belezas, né, que o Senhor fez para nós. Um outro ponto aqui, irmãos, eu já estou acabando, eu creio. Eu nem sei mais. Um outro ponto aqui também, que é muito importante, olha só, que Jesus fala em João 9, 39 a 41. Prosseguiu então Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem vejam, e de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Quer dizer, alguns fariseus estavam com Jesus e perguntaram assim: porventura também nós somos cegos? E ele respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado em vós. Então, assim, muitas vezes a gente está enxergando, né, achando que está enxergando, e a gente não está enxergando nada. Porque tudo que a gente vê, a gente tem que colocar
à luz da palavra de Deus, sabe? Senhor, é isso mesmo? Senhor, veio essa notícia aqui para mim, é isso mesmo? Isso procede? O que o Senhor faria no meu lugar? Como que eu devo agir? Me orienta. E uma outra coisa também, irmãos, que é importante é o seguinte, a gente tem que estar atento, porque como eu falei aqui, ó, a vanguarda vai ser os primeiros, né, que vão ser bombardeados. Então a gente tem que estar usando, não são as armas que tem nesse mundo, que é revidar, falar, denegrir, não, as armas espirituais. E o Senhor nos dá autoridade para isso. Né? Como já foi pregado aqui, que Derones até falou assim, Deus usou pessoas anônimas, né? Pessoas que não tinham assim, uma relevância na sociedade, na comunidade ali local, mas Ele usou poderosamente, sabe? Para falar assim, olha, eu vim pregar o amor. Ah, mas é muito fácil falar. Não, é muito fácil, não é fácil. Às vezes não é fácil nem falar, mas Ele também não falou que seria fácil. Mas Ele falou uma coisa, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente precisa de mais alguma coisa? Precisa de mais nada, sabe? Não precisa de mais nada. Então assim, a gente tem que estar buscando o tempo todo, Senhor, me dá a mente de Cristo, me dá a mente de Cristo. E a gente vai falhar, sabe, irmãos? A gente vai errar, vai ter horas que a gente vai fazer e vai, poxa, não era isso. Não deveria ter feito assim. Senhor, tem misericórdia, me ensina de novo. Então assim, eu vi isso aqui, que Deus falou muito ao meu coração como um alerta, sabe? Para a igreja. As aulas têm sido uma bênção. Eu chamo os irmãos, convoco os irmãos para virem a EBT. A gente tem crescido muito uns com os outros. Eu tenho aprendido assim demais com os irmãos. A gente tem tido trocas de experiências maravilhosas, e o Senhor tem operado maravilhas, sabe, nessas aulas. Esse trabalho aqui foi só vamos botar assim, um tira-gosto, um aperitivo, assim, que o Senhor deu pra gente, mas assim, é tanta coisa rica que já foi falada aqui, e eu vejo assim, eu só fico pedindo a Deus assim, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ensina mais, eu quero aprender mais de Ti. Amém. E assim deve ser o nosso papel, lembre-se, nós somos tropa de combate. Nós não somos tropa de elite, não, porque nós não somos elite. Mas nós estamos à frente. No exército do céu, a gente está à frente. E quando chegarem para você e falarem assim, bandido bom é bandido morto, você fala, não, Jesus morreu por ele também. Jesus tem vida eterna para ele também. Sabe? Quando falarem assim, mas pobre tem que ficar lá mesmo. Não, não tem não. Outro dia eu estava vindo que, estou fazendo alguns exames ali no Hospital das Clínicas, aí eu tive uma sensação tão boa, irmãos, eu peguei um táxi, e aí para vir mais rápido, né, e ficar mais barato, eu falo assim, não, vai ali por Murijica. Aí ele sai ali, ao invés de dar a volta, ele sobe ali. Um dia eu estava com meu pai no táxi, o táxi parou, no meio assim, mas sabe assim, naquele alto, que... eu não lembro de nenhum irmão que mora ali. Aí eu fiquei assim, eu falei, ai pai, parou o táxi, e agora? Aí eu falei, agora nada. Aí virou pro cara e falou, o motorista, e aí, aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, é porque a embreagem, o carro não tá indo, não sei o quê. Eu falei, tô tranquila, gente, aqui eu sei, ó, o Senhor tá aqui nesse carro, e aqui tem um monte de irmãos meus aqui, ó, qualquer coisa. A gente chama o Gilmar, chama o Porfírio, chama o Derone. Aqui está tranquilo. Então assim, irmãos, é bom a gente se sentir acolhido, sabe? A gente se sentir parte de um corpo. E eu sinto isso, eu sinto que eu faço parte de um corpo. De pessoas que não pensam como o mundo pensa, sabe? De pessoas que vão sim se contrapor a essas coisas. E muitas vezes se contrapor a leis que são injustas, a leis que oprimem o ser humano. Porque Jesus não veio para oprimir, não. Ele veio para amar. Ele veio para falar, olha, eu tenho vida eterna e vocês só estão aqui de passeio, tá? Porque eu tenho algo melhor para vocês. Aleluia. Amém, irmãos? Então vamos estar assim, firmados nisso, firmados nessa batalha e juntos, tá? Porque assim, ninguém faz nada sozinho,
né? A gente só vai conseguir fazer juntos. Então eu aprendo com o Rogério, ele aprende com Eli, com o irmão Odilon, com Luísa, com cada um aqui a gente está aprendendo uns com os outros. Amém? O Senhor tem vitória para nós. E para fechar, depois os irmãos leem, que eu não vou ler aqui não, mas depois os irmãos leem. Ó, esse negócio de trazer cola, da próxima vez eu não vou trazer não. Ó, para leitura e meditação, Lucas 11, 37 a 52, né? Quando Jesus censura os escribas e fariseus, que na época era a elite religiosa, né? Eram os doutores da lei, né? Então Jesus tem um recado para esses doutores aqui, que os irmãos depois leem, para poder a gente meditar nisso. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Eu sei que para o Senhor nós temos valor. Eu posso não ter muito valor aí fora, nem ser famosa, mas para Jesus eu sei que eu tenho valor, porque Ele deu a vida por mim. E eu vou dar o meu tempo para Ele, todo o tempo que eu tiver, de preferência. Amém, irmãos?